Depois de termos visto qual é a dependência da velocidade das reações químicas em termos das concentrações das espécies, que foi o tópico estudado quando a gente estudou as ordens de reação, ou seja, variando as concentrações. Nós estudávamos qual era a influência dessas concentrações nas velocidades. Nós agora partimos para o estudo da dependência da velocidade com a temperatura, que é estudado através da equação de Arrhenius e do modelo de Arrhenius, certo? Então, a equação de Arrhenius, simplificadamente falando, ela diz que a constante de velocidade de uma reação é igual a um fator que multiplica uma exponencial em menos EA sobre RT. Então, decodificando todos esses termos aqui, esta daqui é a constante de velocidade, idêntica àquela que a gente viu quando falou das ordens de reação nos vídeos passados. Esse fator aqui, muito apropriadamente, é chamado de fator pré-exponencial. Aqui nós temos a constante dos gases, 8.314 Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Aqui nós temos a temperatura dada em Kelvin. E aqui nós temos o parâmetro, talvez mais importante da equação de Arrhenius, que é a chamada energia de ativação. Então a ideia aqui do modelo de Arrhenius é o seguinte. Nós vimos que a velocidade depende de dois parâmetros, prioritariamente na lei de velocidade, das concentrações e da constante de velocidade. Mantidas as concentrações constantes, como que eu posso afetar a velocidade de uma reação química? Afetando a constante. E como que eu posso afetar a constante? Mudando a temperatura. Como existe um sinal negativo aqui, o aumento da temperatura faz com que esse parâmetro aqui fique cada vez menos negativo. O que vai fazer com que a exponencial desse termo fique um termo cada vez maior, o que vai aumentar o valor da constante de velocidade. Isso, é claro, se o parâmetro EA for positivo. Se ele for negativo, nós vamos ter outro tipo de comportamento. Na ampla maioria dos casos, a energia de ativação, de fato, ela tem valor positivo. A gente não precisa se preocupar, então, com o caso negativo por enquanto. Existem alguns casos em que a energia de ativação ela tem valor negativo. No entanto, eles são casos bastante mais complexos do que os estudados num curso introdutório de Química. Então, hoje, e no estudo, né, da cinética química em relação à velocidade, nós vamos assumir como um caso geral a energia de ativação como um valor positivo. Por quê? Porque isso pode ser racionalizado em termos do que a gente observa da reação química em termos energéticos. Então a gente pode fazer um gráfico aqui, em que eu vou lançar energia contra a coordenada de reação. Então vamos dizer que eu tenho energia aqui, e aqui é a reação no sentido da passagem de reagentes para produtos. Então, em geral, nós temos os reagentes, vamos dizer que eles estejam nesse nível aqui, reagentes, e a passagem dos reagentes para produtos, em geral, leva a uma variação na energia do sistema. O sistema pode perder energia, reduzindo a sua energia na passagem de reagentes para produtos, ou ele pode ganhar. Ambos os exemplos eles podem ser racionalizados em termos de energia de ativação da mesma maneira. Só para simplificar as coisas, nós vamos imaginar que os produtos estão aqui. Ou seja, os produtos estão num nível energético mais baixo do que os reagentes. Bom, a gente pode pensar como ocorre a passagem de reagentes para produtos do ponto de vista energético. A gente pode pensar que essa passagem é suave, conectando o platô dos reagentes ao platô dos produtos. Porém, experimentalmente, se verifica que, na verdade, a passagem de reagentes para produtos ela envolve um ganho energético e uma posterior queda. Então, se a gente passar uma linha aqui, a gente vai ver que, imaginando que essa linha está paralela, né? Essa altura aqui é a chamada energia de ativação. Ou seja, a energia que os reagentes têm que vencer para chegar nesse topo. O topo é marcado com esse símbolo aqui. Esse símbolo denota o chamado estado de transição. O estado de transição é a situação molecular que permite a conversão de reagentes em produtos. Então a gente tem que pensar como se fosse um carro querendo subir uma ladeira. Ele tem que vir com uma velocidade mínima para que ele consiga chegar até o topo e descer depois essa ladeira.
Se ele chegar com uma velocidade baixa demais, ele vai subir até uma parte e vai voltar. Se ele chegar com mais do que a altura da barreira, aqui em termos de velocidade mínima, ele consegue passar. Se ele conseguir chegar exatamente com energia cinética de modo a chegar aqui nesse topo, duas possibilidades podem acontecer. Ele pode ir para frente ou ele pode voltar. Então por isso que a gente diz transição. Porque se ele chegar exatamente nesse ponto aqui, ele está exatamente na transição entre ir até os produtos ou retornar até os reagentes. Certo? Então, a energia de ativação é a energia mínima que o sistema tem que vencer para converter reagentes em produtos. É mais ou menos como se fosse você observar um carro que tem um sistema de airbag. O sistema de airbag não dispara em qualquer velocidade. Se você bater o carro, estacionando o carro, por exemplo, a 1 km por hora ou 2, normalmente o airbag não dispara. Existe uma velocidade mínima com a qual ele vai disparar, que está relacionada a uma energia mínima de impacto para que você acione aquele dispositivo. A ideia de energia de ativação é a mesma. As moléculas colidem, se elas colidirem com pouca energia, elas vão subir até uma parte da barreira e vão voltar. Se elas colidirem com mais energia, elas vão avançar nessa barreira. A ideia é que reações que são muito rápidas, em geral, têm barreiras energéticas pequenas. Por quê? Porque a grande maioria das colisões são capazes de vencer a barreira transformando reagentes em produtos. As reações que são mais lentas, em geral, elas têm barreiras muito altas, ou seja, um pequeno percentual daquelas colisões consegue efetivamente vencer a barreira e se transformar em produtos. Desse gráfico também a gente consegue entender a origem daquele quarto efeito que afeta a velocidade, que era o chamado catalisador. Então o que o catalisador vai fazer? Ele não afeta as concentrações, ele não afeta a temperatura, mas ele afeta a velocidade da reação. Como que ele faz isso? Ele muda a energia de ativação do sistema. Então digamos que essa seja a energia sem o catalisador. Qual que seria a energia com o catalisador? Poderia ser essa terceira curva em preto. Ou seja, os reagentes e os produtos estão no mesmo lugar, só que agora a barreira energética é bem pequena. Se a gente pensar nas colisões, que antes já estavam acontecendo, as colisões que conseguiam chegar nessas alturas aqui, não era o suficiente para o topo, mas agora é o suficiente para passar pelo nível dado pelo catalisador. Ou seja, as mesmas colisões que antes não conseguiam, agora conseguem passar pelo máximo da energia de ativação. Ou seja, com o catalisador reduzindo a energia mínima necessária, mais colisões são aptas a formar complexos ativados com energia mínima e mais reagentes podem, então, se converter em produtos. Então, nós precisamos entender a relação entre esta temperatura e esta constante de velocidade, mas também entender como que a energia de ativação desempenha um papel aqui dentro.